oportunidade de absorção do conhecimento, ela está aqui, ó, nas nossas mãos. Nós temos essa oportunidade o tempo inteiro. Porém, antes desse processo de pandemia, o que acontecia? Nós tínhamos, eu vou chamar de uma bengala, que era muito forte e era legítima, né? Que era a falta de, eventualmente, investimento para poder fazer essa capacitação e buscar essa formação. A partir do processo de pandemia, o que aconteceu foi um boom de capacitações gratuitas disponíveis online 24 horas por dia, eventos como esse aqui que nós estamos participando aos montes, até que teve uma época que o pessoal falava assim, vamos assistir uma live, aí o outro respondia, Deus me live, né? Assim, eu não aguento mais assistir live. Porém, esse processo amadureceu, as lives em si deram uma reduzida e agora nós temos eventos estruturados como esse aqui, onde grupos de pessoas interessados estão, de fato, aqui conectadas. Porém, nós temos um outro contexto, que são as formações técnicas, as formações específicas. Nós tivemos aí, mais ou menos 2012, 2014, até um pouco antes, um hiato, porque foi um período em que as escolas técnicas foram suspensas de formação técnica. Nós ficamos esse período, e isso gera um impacto até hoje na indústria, porque a indústria ela precisa de todas as qualificações técnicas, porque a pergunta né, formar ou contratar? Não existe uma receita de bolo, nem uma resposta certa para isso, é um mix. Quando nós temos projetos novos, projetos que são grandes, projetos que vão, de fato, trazer um movimento muito forte na economia, nós precisamos de ter pessoas de base, pessoas com a capacitação ainda inicial, com pouca experiência, para que executem os trabalhos de base. Precisamos ter pessoas com nível de experiência maior, com a qualificação mais desenvolvida, mais profunda, para que elas liderem e conduzam tecnicamente e gerencialmente essas pessoas. Então, hoje, formar ou contratar vai depender muito da estratégia da empresa, da estratégia do projeto e, principalmente, do processo de movimentação da economia que nós devemos aí passar nos próximos 3 anos, por um período bem desafiador aí na economia do nosso país. Muito bom. Agora, a gente sabe, né, que muitas empresas consideram, né, os programas de treinamento, né, a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, consideram assim como gastos com treinamento. Esse é o conceito que algumas empresas têm. Eu sei que já é um conceito ultrapassado, mas ainda existe alguma empresa que trata assim, a gente percebe isso no nosso mercado mesmo, a gente percebe isso, né? Como que se trata essa questão, né, do treinamento nas empresas, né, para uma empresa de excelência operacional? É um custo, é um investimento, e como se convence, né, a alta administração dessa necessidade, né, da importância do treinamento para o crescimento da empresa? Eu não acredito em empresas que não façam investimentos em treinamento e desenvolvimento. De uma forma geral, o mundo ele se acelerou, né? Então, assim, todo e qualquer formato de desenvolvimento de um processo, ele mudou, ou aperfeiçoou, ou ele aprofundou, e é preciso que o grupo de trabalhadores tenham essas atualizações. Tanto as pessoas que com menos experiências, que vão subindo e crescendo dentro da carreira nas empresas, quanto os profissionais com mais experiência. Então, assim, hoje, eu acredito que existe a grande maioria das empresas, que são empresas sólidas, empresas que são consideradas estratégicas, sérias e com potencial de crescimento, são empresas que fazem investimentos no processo de capacitação dos seus colaboradores. Acho que isso, sim, ela é uma responsabilidade compartilhada. Do mesmo jeito que eu acredito que é importantíssimo e necessário que a empresa faça esse investimento, eu acredito também que é importantíssimo e necessário que o trabalhador busque também as suas formas de se capacitar. Caso esse profissional esteja numa empresa que não esteja fazendo investimento, é possível hoje
treinamentos gratuitos online com certificados e altamente qualificados na internet, que é a ferramenta que nós temos hoje, que está, né, nas nossas mãos, que possam fazer essa qualificação e capacitação. Eu vou te falar, Silvio, que eu não sei te falar precisamente neste momento a quantidade de horas que eu me dediquei para qualificação nesse último 1 ano e meio, 2 anos. Foi um volume imenso de horas, né, em capacitação, justamente porque eu acredito que quanto mais eu fizer movimento em direção deste processo, mais eu sou uma profissional aderente e desejada pelo mercado. E quando eu falo desejada, é justamente por não por me manter em movimento, né, nesse processo de qualificação. Então, isso vale para qualquer profissão. Nós estamos falando aqui de profissionais da indústria, profissionais que estão em movimento, às vezes mais estruturado, né, porque a indústria se movimenta de uma forma bem estruturada. Porém, isso vale para o comércio do bairro, dos nossos bairros aqui, né? Vale sim para as pessoas que estão trabalhando com vendas. Por quê? Porque quanto mais qualificação e focado no processo, qualquer ele que seja, mais nós vamos conseguir alcançar essa excelência operacional. Legal. Você falou um assunto interessante, né? Que com a pandemia você está trabalhando muitas horas, né? Dando muitos treinamentos. A gente observa isso também, e a gente observa também o interesse das pessoas por esses cursos, né? Mesmo nesse evento aqui, né? Um evento que, putz, você percebe que de várias organizações, de várias áreas, as pessoas estão interessadas em se atualizar. Então, isso também depende muito da vontade, né, da pessoa ir atrás. A empresa, ela pode até participar, né? Ela pode investir bastante, né? Mas eu acho que a partir desse momento, né, da pandemia, isso pode acontecer, né? Porque teve um momento em que a empresa dependia muito, né, dos recursos materiais, presenciais, né, treinamentos presenciais e tal, e hoje isso está assim, disponível no mercado em várias áreas, né, com qualidade, né, que é interessante. A gente tem experimentado isso no nosso Faction Gemba, né, dando consultoria, entrando na empresa e vendo, né, os fatos ao vivo ali, conversando com o operador, e a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Então, para a empresa isso é bom, porque em termos de valor, em termos de custo, isso reduziu bastante, né, com essa nova forma de treinamento, né? E, Silvio, eu percebo também que muitas empresas que, como você falou, né, investiam um valor muito alto, esse valor caiu para menos da metade. Eu conversei com um executivo de uma empresa recentemente e ele me falou, Carla, o ano passado, sobrou quase que 60% da verba dedicada para treinamentos. Por quê? Porque a verba de treinamento, ela não era só para o treinamento, né, Silvia? Era para o hotel, era para viagem, né? Era para o deslocamento. Esse valor, que hoje é um valor que nós não estamos utilizando, ele pode ser disponibilizado para outros temas, né, voltado aí para a excelência do processo das empresas. Exato. Então, eu acredito muito nesse compartilhamento, que para as empresas o processo online ele ficou mais em conta. É claro que ele não pode deixar de ter o humano por trás. Eu acredito muito na tecnologia, eu acredito muito em toda a transformação digital em que nós estamos passando. Mas eu também acredito que é preciso que o humano desse processo seja respeitado e trabalhe junto com toda essa tecnologia. Sim, sim. Né? Isso eu acho que é muito importante. A gente até tem falado, tem conversado aqui na FACT, desse processo híbrido, né? Tem a parte, né, virtual, a parte remota, e tem também algumas inserções presenciais. A gente enxerga assim o futuro, porque tem coisas que você precisa ver, você precisa sentir, você precisa conversar, né? E às vezes a internet tira um pouco dessa presença, né, que é importante, né, que você tem que ter, o contato é importante. Então, eu acho que um processo híbrido, eu acho que é bem-vindo também nesse novo normal, né? Como você diz, é o novo natural, né? Novo natural. Não gosto muito do novo normal, acho que o novo natural vai se encaixar melhor, né,
porque algumas coisas não vão deixar de acontecer. Então, o que eu concordo muito com você, né, é que antes a gente fazia uma reunião de 1 hora, então eu viajava de Belo Horizonte, ia para São Paulo, fazia uma reunião de 1 hora, ficava lá o dia inteiro, tinha um gasto por conta disso e retornava. Hoje, reuniões de 1 hora, elas vão acontecer online. Capacitações, atualizações que são curtas, elas vão acontecer online. O híbrido, ele vai acontecer quando de fato precisar, né, desse processo mais on-the-job training, porque aí você vai fazer no local de trabalho, no ambiente, para que a pessoa consiga fazer essa fixação do conhecimento. A neurociência, ela traz para a gente um conceito que eu gosto muito, que é da neuroplasticidade, que ela fala o seguinte, que para o profissional poder fazer, né, e para qualquer pessoa poder fazer a absorção completa de um conhecimento novo, ele tem que ter, primeiro, a prática. Sem a prática, esse conhecimento não vem. Quanto mais você fizer, mais maduro você vai estar na execução daquele processo. Né? Segundo, é o direcionamento. Não adianta eu ter prática, mas fazer aquilo sem muita atenção. Né? É preciso que aquilo faça sentido para o profissional. E o terceiro é a emoção, que aqui eu faço uma tradução livre para comunicação. Eu acho que se não tem um processo conectado, se eu de fato não quiser aquilo, eu não vou fazer esse desenvolvimento. Eu não vou fazer esse processo de crescimento que eu preciso fazer como profissional. Você falou uma coisa que me lembrou bastante, né? Essa nova forma de aplicar treinamento, né? Eu me recordo que quando nós aplicávamos os treinamentos presenciais, e o TPM trabalha dessa forma, né? Você faz uma abordagem teórica, se ensina como faz, né? Fala a respeito da teoria do tema que você está tratando, e depois vamos exercitar, vamos fazer a prática. Então, sempre é assim. O treinamento de facilitadores também é dessa forma. Teoria e a prática a respeito do que foi abordado, né? Teoria e prática, e a apresentação final do conjunto, né? E nessa execução da tarefa, né? Nós, instrutores, nós acompanhamos as pessoas fazendo os trabalhos ali, e você, quando tem algum problema, você já interfere, né? Você já fala, olha, aqui dessa forma, né? Procura fazer dessa forma, faz o gráfico dessa forma, né? A análise tem que ser feita nessa linha, tal. Então você consegue ajustar, né, a forma correta de fazer na prática. E uma coisa que eu percebo que no treinamento remoto eu não tenho esse contato. E muitas vezes você só vê o resultado quando vai fazer a apresentação. Então, faz falta também, por isso que eu falo dessa parte híbrida, né? De você estar junto, fazendo, orientando, né? E a gente faz isso aí nos treinamentos presenciais. Nos treinamentos remotos, isso ainda é uma fragilidade. Né? Então, por isso que tem que ter o meio termo aí, né? Desculpa, só nesse ponto aí da fragilidade, eu acho que é assim, nós aprendemos muito nesse período também, né, as técnicas de metodologias ativas para fazer a qualificação. Então, isso ajuda, mas de fato não impede. Eu acho que nós vamos chegar no híbrido num processo de priorização, né, de fazer a seleção. Quais são os treinamentos que de fato vão fazer sentido somente o online, e quais são as qualificações e capacitações que vão precisar, sim, ter o que é presencial. Eu penso que, de novo, falando para um grupo aqui de indústria, quanto mais operacional é o processo, mais próximo eu vou precisar estar, né, desse profissional. Até porque, dependendo do percentual de jovens dentro de um processo, é preciso que tenha, né, é preciso ter um líder para poder ajudar, um líder técnico, não necessariamente um gestor, né, mas um líder ali que ajude na condução e direcionamento dessas atividades. Então, estamos juntos. Legal. Agora você falou uma coisa assim que me veio à cabeça, né, o líder, né, o papel do líder. Quando a gente está implantando TPM numa empresa, a nossa atividade inicialmente ela é bastante operacional. Porque você fala do grupo autônomo, a atividade que o operador vai fazer. Então, o foco é todo no operador e no técnico de manutenção. São atividades bem operacionais para a gente corrigir um problema, para a gente dar uma orientação bem direcionada em quem faz, né, que é o operador.
né? E isso, de certa forma, e também a gente dá o treinamento para os pilares, né? Então, é como se você estivesse trabalhando a parte de cima da pirâmide, né, da organização, e a parte de baixo, que é a parte, né, operacional. E fica ali um núcleo, né, um meandro, meio sem saber o que fazer, né? Uhum. E a gente percebe, né, como a gente começa esse trabalho muito forte nos níveis operacionais, mas a gente observa essas fragilidades nos níveis de média liderança e alguns gerentes, inclusive, né? Sim. Uhum. Como é feita essa distribuição de conteúdo que trata, né, de atingir metas estratégicas? A gente fala que o TPM tem esse objetivo, né? Direcionar todas as atividades da organização para os objetivos estratégicos da organização. Mas como que eu consigo fazer isso se ainda existe esse meandro aí, meio nebuloso, né? A média liderança sem saber como fazer, como que é feita essa distribuição de conteúdo na hora que você vai formar esses profissionais? Silvio, né, como eu estava falando um pouquinho antes aí com você, com o Canário, né, eu já trabalho com desenvolvimento de liderança aí há quase 30 anos, né? E é um tema que ele é recorrente, né? Os líderes precisam se desenvolver, né? Os líderes precisam estar junto dos trabalhadores. Eu gosto de falar que eu não, de novo, não tem receita de bolo nem bola de cristal, mas eu acho que tem um caminho que ele é bem interessante, que eu chamo aí de 3 pilares. Um é conteúdo. Assim, é preciso conversar com esses líderes, né? Seja de média gerência ou de alta gerência, é preciso conversar com frequência com esses líderes. Ninguém aprende nada da noite para o dia. É preciso que a gente tenha segurança. Aí, quando eu volto lá na neurociência, é preciso que tenha a prática. Né? Quando eu era gestora, quando eu era supervisora, com certeza eu não tomava decisões com nível de velocidade de quando eu fui executiva. Então, isso é claro, né, que tem essa diferença. Então, acho que o primeiro pilar é conteúdo. Quais são as informações que esse gestor ele precisa ter de fato, para poder fazer essa condução estruturada da sua equipe. O segundo pilar, que para mim é um dos mais importantes, é comunicação. Não existe empresa que seja sólida e sustentável sem um processo de comunicação estruturado. A grande maioria das pessoas hoje que reclamam das suas empresas é pela falta de comunicação ou de uma comunicação inadequada, indevida. E isso acontece em vários momentos de um processo de gestão de pessoas, seja na admissão. Eu já vi admissões que o profissional entra, chega na empresa, não tem ninguém para receber, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para estruturar e direcionar. Seja no processo de desenvolvimento e capacitação, a pessoa não sabe para onde ir, feedbacks mal dados e dado na hora errada, de forma desestruturada, e no processo de desligamento, falando de uma forma bem simplória, né? Tudo isso aqui que eu estou falando para você. Então, assim, a comunicação, para mim, é o centro deste processo. O que é que, de fato, esse líder precisa e como efetuar essa comunicação. Comunicação, hoje em dia, se fala de uma comunicação não violenta, uma comunicação que, de fato, respeite o indivíduo e não foque na hierarquia, né? E no manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, conteúdo, comunicação e o terceiro, volto na neurociência, prática. Quanto mais eu fizer o compartilhamento de conteúdo, quanto mais eu fizer o compartilhamento de comunicação, informações que esse gestor precisa, mais ele vai estar sólido naquela cadeira, sólido naquela posição para poder conduzir outras pessoas. E aí eu faço uma introdução de um quarto item que eu acho que ele é interessante, que é toda a solução de um trabalho de equipe precisa passar pela escuta da equipe. A equipe precisa ser escutada, ela precisa participar do processo de construção das soluções, e aí sim nós vamos ter, né, esses pilares aqui que ajude esse líder a ser um bom líder no processo de desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito no diálogo, na conversa, na estruturação de você, na participação e na construção coletiva de soluções, para que a empresa seja sustentável. Né, uma vez me falaram, Carla, isso é tudo tão bonito, né? No dia,
Na vida como ela é, as coisas não acontecem assim. De fato, na vida como ela pode até não acontecer. Mas eu acho que se os principais executivos da empresa e se a liderança, de fato, quiserem fazer a mudança, elas podem fazer. Hoje nós temos empresas que até pouco tempo eram empresas excelentes para se trabalhar, hoje já não são. Porque os profissionais eles querem outras coisas, eles não têm mais as mesmas necessidades. Antigamente era uma necessidade, é claro que hoje ainda é forte, uma necessidade muito de financeira, salarial. Mas hoje em dia já existem profissionais que dizem que não vão voltar para o presencial, que se adaptaram muito fortemente ao home office. Outros não, outros querem voltar para o escritório. E outros querem o misto, né, o híbrido. A maioria das empresas que eu tenho conversado tem dito que vão ser direcionadas para o misto, né? Uhum. Então, é assim, quando a gente tem comunicação aberta, a gente ou tem uma escuta também aberta, e isso pode aproximar bastante o gestor do trabalhador, e aí sim a equipe ficar fortalecida para conseguir os resultados. Legal. A gente falou de como perceber, né, a formação, né, e o desenvolvimento de pessoas, né, como um custo ou um investimento. Isso me lembra de um requisito, né? A gente normalmente prepara as empresas para prêmio de excelência em TPM pela JPM, né, que é o órgão que premia as empresas que seguem a metodologia fiel ao modelo japonês. E o pilar educação e treinamento, todos os pilares são avaliados. Uma das avaliações do pilar e treinamento é como se avalia o efeito de educação e treinamento. Então, o efeito de você formar uma pessoa, isso é avaliado? Aliás, essa é uma preocupação e um questionamento comum nas empresas. Sim. Como avaliar o efeito desse processo de desenvolvimento e formação de pessoas? Você tem alguma sugestão? Tem alguma... Como você trata essa questão? Olha, Silvia, eu te falo o seguinte, eu tenho estudado esse tema há algum tempo, e na hora que eu descobri, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, tá? Porque essa pergunta é uma pergunta recorrente entre as empresas. Como é que eu avalio o investimento que eu fiz nesse trabalhador, né? Que esse investimento, de fato, vai fazer sentido para o trabalhador e para a minha empresa. Hoje em dia, existem algumas metodologias de fazer essa avaliação, mas elas ainda são lentas, ainda são muito individualizadas. E é claro, eu posso trazer aqui a resposta comum, que seria: vamos avaliar através da produtividade dessa empresa, né, os resultados alcançados, redução de acidentes. Eu poderia trazer uma série de indicadores aqui, de KPIs, para a gente poder falar sobre isso. Porém, para não cair nessa mesma história, eu penso que esses resultados, eles não vão ser... a gente não vai conseguir mensurar enquanto a gente tratar o treinamento como apenas uma hora que você vai ficar lá com um consultor, ouvindo esse consultor. A partir do momento que a gente entender que treinamento, qualificação, né, capacitação, são ações estratégicas para o desenvolvimento do profissional, né, e isso, de fato, ser importante para a empresa, nós não vamos conseguir mensurar esse resultado. Porque, por enquanto, a gente, e você, né, dentro da experiência que vocês têm, você vai lembrar que algumas vezes chega lá na sala de aula, né, um aluno fala assim: qual que é a sua expectativa do treinamento? Ele fala: não sei não, mandaram eu vir aqui, eu vim. Não é? Isso não acontece, gente? É Isso verdade. não tô criando historinha, não. Isso aí já aconteceu Não. comigo. É verdade, E verdade. aí, o que acontece? Esse profissional que está lá, que fala para você que está ali porque mandaram ele vir, ele não tem... Lembra que eu falei da questão da neurociência? Ele não tem a emoção conectando. Uhum. Então, se ele não tem a emoção conectando ele com aquele tema, ele não tem o direcionamento, por que ele está ali, ele não vai fazer a prática. Enquanto ele não fizer a prática, esse resultado ele não vai subir. Sim. Agora, né, o que a gente faz nesse processo todo de
falando de uma forma um pouquinho mais tradicional, é avaliando mesmo a performance da área, a performance do trabalhador, em empresas de mineração, né, que é o ramo que eu tenho maior experiência. A gente faz mensuração por exemplo, de operadores de caminhão, a gente faz toda a produtividade, tempo de embarque, né? toda a questão de quebra de equipamento. Então, assim, você tem uma série de métricas para fazer, e eu já estudei, fiz vários relatórios sobre isso. Mas, assim, falar assim, mas de fato, lá na carne, né? O que é que traz esse resultado do investimento? Eu acho que a gente vai precisar, para ter essa resposta ainda, vai precisar mudar a forma como a gente pensa na capacitação do profissional. Sim, entendi, é verdade. Como é um tema que eu gosto muito, é importante eu ter essas opções, porque eu também me baseio muito nos KPIs, nos indicadores, né? Uhum. Traduzo muitas vezes uma queda ou uma melhora, né, no resultado, né? O que foi que aconteceu? Foi um treinamento que foi dado, e alguma coisa que foi inserida naquele momento que mudou, né, o rumo do indicador. Então, estou muito preso a isso, mas realmente é você. E também eu acho que é uma via de duas mãos, né? Porque não é só dar o treinamento, né? O treinamento ele tem que ser um treinamento bom, e também a recepção desse conhecimento tem que ser, tem que ter um canal muito bom de recepção, né, daquilo que você está aprendendo. Então depende, né, dos dois lados aí, né? Mas eu acho que esse canal de recepção, Silvio, ele vai acontecer se a preparação para esse trabalhador chegar nessa sala de aula for, né, ou enfim, né, na sala, nem é só sala de aula, né, mas chegar nesse processo de aprendizagem estiver claro para ele. Porque se for tratado, né, de novo, vai lá, né, vamos cumprir nossa meta, tem que treinar 30% aqui dessa equipe. Eu não acredito que isso vai acontecer. É preciso que a gente enxergue esse processo de um formato diferente. Como você falou, eu também já fiz várias traduções, né, de indicadores para poder falar, não, esse treinamento foi feito, né, esse treinamento foi feito, isso melhorou, isso piorou. Mas, no final das contas, o que acontece, né, ao meu ver, é que aí entra o gestor e fala assim, não, mas isso não foi o treinamento, isso aqui foi porque aquele equipamento novo chegou ali. Só que se o equipamento novo não tiver um operador ali por trás, qualificado, capacitado, né? Eu agora, recentemente, quando eu estava na África, eu vi vários equipamentos pegando fogo por falta de uma... E aí você vai olhar, o profissional fez o treinamento, estava tudo lá, fez treinamento direitinho, foi qualificado, mas no papel. Então, acho que a gente tem que... o exercício parar, a gente não tratar o processo de desenvolvimento, primeiro, como comercial, como financeiro só. Né, quanto que eu estou investindo nisso? É claro que todo investimento ele tem limitadores, tem limite, todo mundo tem limite para investir. Mas eu acho que também tem que ser feito de forma estratégica. Qual é a prioridade do negócio para você, de fato, jogar o dinheiro, direcionar o dinheiro para o local certo? Eu acho que esse é um ponto. Segundo, é preciso preparar o profissional para ir para essa qualificação. Que aí ele vai consciente, a gente precisa trazer para a consciência. Eu brinco com os executivos, com o RH, né? Mas outro dia ela me falaram, Carla, como é que a gente convence, né, o nosso CEO para que esse treinamento aqui, de fato, ele é importante, né, que eu preciso comprar esse treinamento aqui, essa qualificação aí de você, né? Então é só trazer para a consciência a dor dele. Qual que é a dor dele? Ele está perdendo dinheiro, porque dinheiro no bolso dói rapidinho, né? Ele está perdendo dinheiro porque está acontecendo muitos erros na linha de frente. Não é isso? O TPM é isso, né? Vou falar de uma forma clara, assim, o Canário foi lá meu professor há muito tempo atrás, eu vou falar de forma muito simplória, mas é isso, é você entender exatamente como é que o processo vai executar. Então, os profissionais, a gente está perdendo dinheiro porque as pessoas estão batendo, tendo muita colisão, essas coisas todas. E por que estão tendo colisão? Às vezes não estão sabendo operar o equipamento. Aí você vai no processo para poder estruturar, reorganizar e reestruturar o processo para que isso tenha, de fato, sucesso e resultados positivos. Então, eu acho que, assim,
Eu acredito muito na metodologia do TPM, porque eu vivi isso, né? Eu vi essa metodologia funcionando durante muitos anos. Então, é uma metodologia que ajuda a gente a entender de fato o processo, entender a linha de frente e respeitar os profissionais, né? Trazer uma qualificação estruturada, estratégica, para que o profissional consiga executar bem as suas atividades. Legal. Tem uma pergunta aqui da nossa amiga Lilian, né? Lilian sempre com as perguntas assim, fantásticas aqui. Ela está falando, fantástica a sua colocação, Carla. Pura verdade. Precisamos estar motivados, entender o propósito, aplicar o conhecimento aprendido e ser monitorados ao longo do tempo para que algo possa ser mensurado, né? Carla, essa conexão faltante, né, do que é ensinado com o que a empresa está precisando, né? Estaria associada ao perfil profissional do profissional, equivocadamente posto ali, ou falha da empresa na condução do profissional? Boa pergunta, né? Falha na contratação ou falha no direcionamento, né? Basicamente isso que ela está perguntando. Olha, eu não sei se é falha. O que acontece hoje é que as empresas, o que eu tenho percebido é que muitos processos de contratação têm acontecido de forma muito aleatória, muito randômica, as pessoas não estão trabalhando o processo de contratação de uma forma estruturada. Aí algumas pessoas podem falar, né, de RH podem falar assim, mas agora a gente tem o HR Recruiter, HR Tech, que faz a contratação de uma forma agora mais de forma digital e tudo mais. Está tudo bem, eu não sou nada contra esse processo todo. A questão toda é se de fato esse processo está acontecendo olhando o perfil do profissional. Nós temos hoje, né, e eu vou utilizar aqui, vou compartilhar com vocês uma ferramenta que é o DISC, eu utilizo uma ferramenta que hoje é um DISC, mas ele é validado pela Associação de Psicologia Americana, e ele diz o seguinte, ele mostra as pessoas que têm um foco mais forte para o operacional ou, por exemplo, um forte mais direcionado para a comunicação. Se eu coloco uma pessoa com um foco mais direcionado para a comunicação em um lugar, em um ambiente que eu preciso mais do operacional, da execução, da ação, é claro que esse profissional não vai dar resultado. E poucas empresas estão fazendo esse processo de triagem logo na entrada do profissional. Se não faz na entrada, será que não vale a pena fazer, né, durante o profissional estar na empresa? Então, eu trabalho hoje com análise de perfil comportamental. Alguns profissionais me contratam para poder conhecer o seu perfil comportamental, sabendo que, por exemplo, eu sou mais executora do que mais comunicadora. O que isso vai me ajudar? Eu vou procurar oportunidades ou vou direcionar as minhas ações para a execução. E aí eu vou ser feliz e vou ter mais resultados ali. Agora, se eu sou um profissional mais direcionado para a comunicação, e é claro que eu estou dando exemplos, né? E eu estou numa função mais executora, eu vou sofrer o tempo inteiro. Por isso que a gente, às vezes, tem profissionais infelizes nas organizações. Uhum. Então, quanto mais eu conhecer o meu perfil profissional, mais adequado às minhas ações eu vou ser. E aí, se as empresas tiverem essa preocupação também de fazer essa busca, de identificar com quem são esses profissionais com quem elas estão trabalhando, mais fácil de colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí o resultado também, né, tende a crescer, a pessoa fica mais feliz, né, executando aquelas atividades. Legal. Bom, agora aqui, falando um pouquinho, né, da nossa história, que nós da FACT, né, já estamos nessa estrada do desenvolvimento de pessoas já faz um tempinho, né, trabalhamos há muito tempo desenvolvendo pessoas, né, o TPM, ele busca esse desenvolvimento, né, e a gente tem as nossas redes sociais, nós temos nossas redes sociais, né? E o LinkedIn é uma rede profissional assim muito importante, você trabalha com o LinkedIn, você percebe isso. E nós observamos que muitos amigos dessa jornada nossa de quase 30 anos trabalhando, né? Eles começaram sua carreira na base, ali no operacional mesmo. E hoje ocupam posições de comando nas empresas, muitos gerentes, diretores, CEOs, né? E a gente vê que esse caminho que a gente mostrou teve um efeito muito bom na vida dessas pessoas, né? E eu acho muito legal isso,
A gente conversa muito, alguns já estiveram na Semana FACT de Excelência e deram o seu depoimento, né? Alguns trabalham fora do Brasil, né? E participaram da Semana FACT, né? Nos países onde eles estão. Então, eu acho muito bom isso aí. Acho que é por isso que esse trabalho me encanta, né? Porque eu vejo pessoas crescendo o tempo todo, né? E certamente esses profissionais foram formados no ambiente TPM e estão prontos para o mercado, né? Mais uma questão que a gente sempre está tratando, as empresas tratam muito disso, né? E esse é o tema da nossa conversa, né? Dentro desse aspecto, quais fatores são considerados importantes para a decisão de formar ou contratar colaboradores? Você Uhum. vê, essas pessoas começaram na base e elas foram formadas, né, pelas empresas que optaram pelo TPM, pelo seu próprio esforço, né? E elas tiveram uma carreira de sucesso, né, praticamente. E o que define isso para a empresa, né? Quando ela investe em formação de profissionais ou quando ela investe na contratação de um profissional pronto como esse? Quais são esses fatores que direcionam essa decisão? Eu acho que o fator que direciona é estratégia, é um único fator, né? Se a empresa, vou falar de uma empresa de engenharia que eu estou atendendo agora, né? É uma empresa multinacional. Então, ela, por exemplo, tem época que ela contrata 60 engenheiros de uma vez só. E, em alguns momentos, esses 60 engenheiros ela precisa desligar, porque ela não tem mais a quantidade de projetos na carteira que ela precisa. Só que esses engenheiros, ela não contrata assim, só sênior, só pleno, ela vai escalonando, né? Ela contrata uma parte que é júnior, uma parte que é sênior, pleno. Então, o que define exatamente esse processo é a estratégia que a empresa tem para aquele momento. Eu acredito muito que quando a empresa é uma empresa de base, né, uma empresa que envolve construção civil, que envolve a mineração, logística, são empresas que têm condições de fazer capacitação profissional para trazer o profissional do início da carreira. Esse profissional entra e vai fazendo a sua carreira profissional ali até crescer. Eu conheço várias pessoas que entraram como estagiários, como trainee, que hoje são diretores, são executivos de empresas, né? Então, é isso. A estratégia é que vai direcionar. Em alguns momentos a empresa pode contratar, em outros momentos a empresa pode capacitar. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante também, né, a gente fala de empresa, mas é importante falar do profissional, da carreira do profissional. Você trouxe aí a questão do LinkedIn. Né? Hoje eu vejo alguns profissionais que falam assim, Carla, mas eu estou lá no LinkedIn e nunca ninguém me chama para nada, né? E aí eu faço uma pergunta simples, mas você chama quem para alguma coisa? Você também chama, né? Você busca as pessoas assim, e fala assim, vamos bater um café, vamos tomar um café virtual, bater um papo? Ou não? Não, eu não faço isso. Muito bem. E quanto tempo tem que você não atualiza o seu LinkedIn? Aí ele fala assim, não, botei meu currículo lá e pronto, né? Acabou, nunca mais mexi. O LinkedIn é uma ferramenta viva, é preciso dedicar 10 a 15 minutos por dia para essa ferramenta, para que a rede perceba o seu perfil como relevante. Eu nem falo muito de LinkedIn, porque quando eu começo a falar de LinkedIn eu não paro, né? Mas é assim, que é um outro tema que é super interessante, porque as pessoas acham que a ferramenta é difícil, porém as pessoas também não se dedicam tanto para a ferramenta. Então, assim, tem o que a empresa tem que fazer, tem a estratégia que ela vai tomar para poder buscar os profissionais no mercado, e ela pode buscar e pode capacitar, dependendo, né? E tem a questão do profissional, que também precisa estar preparado para esse mercado de trabalho que vai exigir cada vez mais e vai exigir menos as atividades e mais experiências e vivências que ele pode apresentar no processo de seleção, por exemplo. Legal. Agora, falando um pouco desse cenário que a gente vive, né? Da pandemia que começou lá no primeiro trimestre, né, de 2020, né? Com a mudança desse cenário, né, que a pandemia promoveu, né, a partir de março, né, que mexeu com tudo, né, nesse momento. Sim.
também a gente da FAC, né, nós da FAC, nós também tivemos que mudar, né? Então, para você ter ideia, quando começou a pandemia, eu não estava em São Paulo, né? E, de Uhum. repente, eu tive que voltar correndo para cá, porque as viagens estavam suspensas, os hotéis fecharam, as É, empresas pararam de contratar os serviços presenciais, né? E a gente sim, teve que tomar uma, uma ação naquele momento para mudar também a nossa forma de trabalho, né? Repensar consultoria, repensar. Eu acho que até foi bom, porque a gente nem imaginava que tudo isso ia acontecer e, de repente, a gente começa a pensar em algo inexistente, uma forma inexistente de trabalho. Eu acredito que nessa área de formação, isso aconteceu, continua acontecendo, né? sim. Conduzir atividades remotas, e eu falei também do modelo híbrido, né? E eu queria saber de você, né? Com essa mexida que a pandemia deu, com tudo isso que você percebe no mercado, até na sua atividade, o que você acha que vem por aí? Em sua opinião, Carla, Uhum. quais serão as tendências, né, na formação e contratação de colaboradores, né, de pessoas, de profissionais, e quais são os pontos de atenção nesse momento, né, durante esse processo de pandemia? Como que você Legal. percebe isso? Tá, vou começar a falar um pouco do recrutamento, que eu acho que o recrutamento hoje nós temos aí 14 milhões de pessoas, né, no mercado de trabalho desempregadas, pessoas boas, porque infelizmente o processo da pandemia precisou disponibilizar para o mercado pessoas altamente qualificadas, então o nível de competitividade está altíssimo agora, porque por conta disso, o mercado ele não tem só pessoas que estão ainda em processo de desenvolvimento ou ainda não estão, né, prontas para um processo mais maduro. Sim, nós temos profissionais maduros, bons profissionais e prontos para uma oportunidade. Mas, infelizmente, a competitividade está alta. Bom, aí no processo de recrutamento, né, a grande tendência agora, como eu falei mais cedo, é a questão dos recrutamentos online. Isso vai ser agora cada vez mais intenso, né? Empresas estão sendo criadas e dedicadas para fazer esse processo de recrutamento online, as entrevistas online. Algumas pessoas também não estão ainda se encontrando nesse modelo, nesse processo. Eu vou dar um exemplo agora do meu filho, né? Meu filho participou de um processo seletivo com 1.000 pessoas online. Eu achei incrível. Então, eu fui acompanhando Legal. essa tendência, onde durante 3 etapas do processo era tudo via e-mail e link. Numa quarta etapa foi uma dinâmica de grupo online, eu achei muito legal também. Vídeos, né? Envio de vídeo de 1 minuto falando sobre você, conte uma história. Então, são processos que vão trazer vivências e experiências bem diferenciadas nesse mundo do recrutamento e seleção. E isso para processos de pequeno porte e de grande porte. Então, a tendência é a gente cada vez mais ter oportunidades online, né, para o processo seletivo online, até chegar na entrevista, que eventualmente vai ser online também, né? Para o processo de capacitação, primeiro a gente passou por, como eu falei, um processo de uma enxurrada de treinamentos, qualificações, lives e tudo mais. E agora a gente está entrando numa fase que eu acredito que é a priorização. Tanto as empresas quanto os profissionais vão escolher cada vez mais quem são as empresas que esse profissional que vai contratar para fazer a sua qualificação. Porque como tem muita coisa no mercado, como qualquer mercado em abundância, tem coisas que são boas e coisas que não são tão boas, né? Então, eu acho que isso, de fato, agora as pessoas vão começar a escolher. E também por conta da economia. Como nós temos a quantidade de pessoas desempregadas, a economia não está circulando de uma forma ainda intensa como estava antes da pandemia, as pessoas estão sem dinheiro. Então, elas vão, sim, cada vez mais fazer essa priorização. Algumas empresas, eu não sei, aí em São Paulo, com certeza, que eu até vi uma reportagem outro dia, mas eu não sei nas cidades aqui que as pessoas estão. Muitos comércios fechando, então isso tudo traz uma lentidão no processo econômico. E quando isso acontece, para nós que somos profissionais, que somos consultores, né, que estamos o tempo inteiro fazendo vendas, isso exige mais da gente. Então, cada vez mais as pessoas e as empresas vão escolher e priorizar mais o seu profissional. Por outro lado,
acontece também uma tendência que algumas pessoas, profissionais que já têm um pouco mais de maturidade, que entendem um pouco mais do mercado de trabalho, não querem só treinamentos tradicionais. Tradicional que eu falo é ter um professor, né, buscando ali conhecimento. Essas pessoas começam a buscar processos de carreira, processos estruturados de mentoria, consultorias de carreira, para ajudar a fazer com que você consiga organizar melhor a sua vida de carreira, né? Que é quando você começa a trabalhar até quando você para de trabalhar. Então, cada vez mais eu tenho muitos profissionais me procurando hoje para esse processo de assessoramento de carreira. Então, a experiência, a absorção, né, e adquirir experiências novas, vivências novas, não vão vir só de uma sala de aula, vão vir também de um mochilão que a pessoa resolva fazer, vão vir também de trabalhos voluntários que a pessoa possa fazer e trazer essa experiência e essa vivência para a sua fala. Cada vez mais nós temos que pensar fora da nossa zona de conforto para que a gente consiga ter esse destaque no mercado de trabalho, porque senão nós vamos ficar igual todo mundo, né? Então, é preciso que a gente tenha esse diferencial, e esse diferencial vai vir a partir de vivências que não são comuns dentro da sua área de atuação. Legal. A Lilian tem uma pergunta aqui, Carla, né? Pois não. Carla, nesse momento de contratação 100% online, os riscos são aumentados, sim? Errar na contratação é possível, né? O que você fala a respeito disso? Olha, errar na contratação pode acontecer online ou presencial. Isso aí, o processo seletivo em si, ele tem de 5 a 10% de possibilidade de dar erro, porque nós somos seres humanos, né? Então, vocês estão me vendo, eu estou aqui conversando com o Silvio, já tem quase uma hora aí que a gente está batendo um papo, e vocês estão com uma percepção em relação à minha pessoa, em relação ao Silvio, por exemplo. Será que nós somos exatamente como a percepção que vocês, né, estão criando aí da gente? Então, isso acontece também no processo seletivo. Por mais que a gente faça entrevistas, olha, eu já vivi processos onde um candidato foi entrevistado por 6 pessoas. 6 pessoas. Esse candidato ficou 2 meses na empresa. 6 pessoas com avaliações, aqueles testes de indicador psicológico, tudo que bonitinho como manda o figurino, mas a pessoa não se adaptou ao ambiente da empresa, e é natural. Agora, é preciso que as empresas também tenham essa flexibilidade. Por outro lado, estava conduzindo até pouco tempo um processo seletivo para um executivo do agronegócio. Aí, essa empresa, ela queria um super-homem ou uma super-mulher com tantos poderes, e aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, tá bom, você quer todos esses poderes aqui que o profissional tenha, né? Agora me conta aqui, qual é o orçamento que essa pessoa vai ter, só para ela poder executar essas coisas que você está dizendo aqui. Aí começou o veja bem, não tem tanto orçamento assim, né? Então, assim, é muito difícil também, né, acertar um processo seletivo se não tiver uma estratégia bem desenhada por trás. É preciso ter, sim, critérios claros, né, o que exatamente vai ser exigido desse profissional, bons desafios e para que essa pessoa também possa alcançar e ajudar no crescimento da empresa, mas é preciso também dar recurso para esse profissional, porque senão ninguém consegue fazer nada sem recurso, né? Então, isso é preciso ter o equilíbrio entre o que se espera do profissional e também o que se vai oferecer para esse profissional. Agora, erros em processo seletivos acontecem, então a gente tem que ter essa expectativa aí de 10% aí de que pode acontecer errado, sim. Legal. Agora, eu queria que você desse um depoimento a respeito do que a gente conversou antes de começar a live, né? Nós falamos bastante da fragilidade, né, nas lideranças, né? Que também é um ponto de atenção para todas as empresas, né? Porque está ali um elemento importante, né, na transmissão do conhecimento, né?
baseado nos objetivos estratégicos da organização. Você encontra, né, nas suas atividades essa fragilidade? Tem alguma coisa que você possa estar auxiliando a gente? Porque esse é um problema nosso também, na FACS, a gente encontra também essa fragilidade, e isso interfere muito na implantação do TPM, e eu acho que o nosso público também tem essa percepção. Então, eu gostaria que você desse o seu depoimento a respeito disso, e também falasse do trabalho que você faz com essa média liderança, né, para fortalecer esse entendimento. Então, assim, a liderança, né, de uma forma geral, ela sempre vai ficar com aquela sensação de que está faltando alguma coisa para ela ser o líder perfeito. Os líderes geralmente têm o que eu chamo que é essa síndrome, né, que ninguém me ama, ninguém me quer. E, na verdade, o que acontece é ainda uma insegurança por parte da liderança na aplicação dos conhecimentos que ela já tem. Essa liderança, essa média liderança, e mesmo os gerentes, né? Eu estou falando aqui de supervisão e de gerentes, são profissionais que não são crus de treinamentos. Receberam com horas e horas e horas de treinamento. Boa parte das pessoas que eu conheço, e na indústria isso é com certeza, tem uma média aí de 100 a 150 horas de treinamento dentro da sua vida de trabalho. Isso significa que esse profissional ele tem conhecimento. Agora, o que falta nele? Colocar em prática, volto lá na neurociência, vou colocar em prática o direcionamento, porque ele sai fazendo tudo enquanto é treinamento, e principalmente se conectar com a emoção. Por que ele está fazendo aquela quantidade toda de treinamento, né? E aí colocar em prática, não tem jeito. Não existe treinamento no mundo, e aí eu vou falar assim, bem assertiva, não existe treinamento do mundo que você entre nessa sala, fique lá 8, 10, 12, 16, 40 horas, 300 horas, com uma pós-graduação, né, de 360 horas, não existe treinamento no mundo que vai que vai dar solução se o profissional não colocar em prática o que ele retém de conhecimento. Então, de novo, não existe fórmula mágica. O que existe é você saber bem, você receber esse conhecimento e colocar em prática. Cada vez mais eu estou fazendo os treinamentos que eu ministro para o grupo de líderes, eu tenho dado menos conteúdo e mais vivência e prática. Porque é nesse momento que ele olha e fala: olha, aconteceu isso comigo ali. Poxa, um trabalhador falou isso assim, ansiado comigo, né? Por quê? Porque é isso que vai conectar. De novo, é emoção. Eu já vivi, não soube como fazer. E agora eu estou tendo aqui a oportunidade de experimentar. E aquele conteúdo, Silvio, não é conteúdo novo para ele. É um conteúdo que ele já teve contato, porque dificilmente um profissional, mesmo que ele seja júnior na cadeira de gestor, ele chega na cadeira júnior sem treinamento, sem qualificação. Quando isso acontece, é porque alguma coisa no processo de desenvolvimento não deu certo. Mas, normalmente, a tendência é que ele entre ali e já tenha visto noções básicas de custo e investimento, noções de gestão de pessoas, ele já teve contato com isso, minimamente já substituiu um gestor nas férias desse gestor, né? Então, hoje, o meu trabalho de desenvolvimento de liderança, ele é focado em prática, em conhecimento, o básico e mínimo possível, porque eu exploro bastante o conhecimento desses profissionais e principalmente na construção de soluções coletivas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque, para mim, as soluções estão com elas, não estão só na gerência. Se um gestor se der a oportunidade de ouvir os trabalhadores, as soluções vão estar ali. E essa equipe vai estar cada vez mais conectada com esse gestor, porque ela quer fazer parte do processo decisório da empresa. Putz, muito legal, muito legal. Eu, particularmente, gostei muito da nossa conversa, porque eu como condutor, eu não consigo anotar. Me dava vontade, às vezes, pegar a caneta e ficar anotando tudo que você está falando aí. Ainda bem que a gente grava essa conversa no YouTube, para depois a gente, né, ver com mais calma. Mas agora, partindo para as conclusões, né, desses momentos finais, né, sobre essa questão com a qual as empresas se deparam, né, na formação ou contratação de pessoas, né,
eu acho que é uma questão assim importante para se pensar se queremos chegar no patamar de excelência operacional, se a empresa deseja isso, né? Vale a pena termos uma forte sustentação, né, com base nessa competência, nesse conhecimento que a empresa deseja, né? Seja formando ou contratando. E eu, gostei muito, né, dessa sua abordagem, eu acho que me ajudou bastante, eu acho que ajudou também as pessoas que estão presentes, e eu gostaria de agradecer você pela sua presença, né, pelo seu carinho, né, de estar aqui com a gente, de estar trazendo a sua experiência, né. Eu gostaria que você colocasse as suas considerações finais para se despedir dos nossos amigos, né? A gente gostaria de ficar falando bastante tempo aqui, mas é muita coisa, acho que é muita coisa para compartilhar, né? E É. obrigado, viu, Carla? Muito legal. Olha, eu estou à disposição de vocês. Eu que agradeço estar aqui, né, compartilhando conhecimento. Eu falo que quando eu fiz a minha transição de carreira, né, do mundo organizacional para o empreendedorismo, o que eu mais queria era fazer o compartilhamento de tudo que eu aprendi nesse período, né, quase 30 anos de trabalho. Então, agradeço demais aí o convite, a participação, convido as pessoas a me seguirem lá no LinkedIn, porque eu escrevo com frequência lá no LinkedIn, sobre carreira, sobre desenvolvimento humano, sobre crescimento profissional, sobre o próprio LinkedIn, currículo, sobre gestão de pessoas em geral. Estou à disposição aí das pessoas para poder conversar e a gente bater um papo, fazer um café virtual. Eu acho que uma coisa que a gente não falou, mas porque não cabia, mas acho que networking é um processo que as pessoas precisavam dar um pouquinho mais de valor, justamente porque o networking pode abrir portas e ajudar com que a gente se conecte com pessoas interessantes, né? Eu atendi um profissional há 2 semanas atrás, ele falou, poxa, Carla, eu não fiz networking, agora fui desligado e não sei por onde começar. Eu falei, tudo tem seu jeito, né, de fazer, de começar, eu vou te ajudar, mas a lição aprendida. Enquanto a gente está trabalhando, a gente precisa valorizar e aproveitar o nosso networking, porque isso pode ajudar a gente mais tarde. E eu estou aqui hoje por conta do networking que eu tenho aí com o Canário, que a gente se conhece há um bom tempo. Aí já conheci o Silvio, já conheci a Lívia, conheci as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e sou muito grata a todos vocês, e sou também muito disponível aí. Quem quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, bater um papo, estou à disposição. Muito obrigada, super agradecida aí por esse momento. Adorei também bater um papo com vocês. Obrigado, Carla.